Gente, em primeiro lugar, esse vídeo não foi feito por mim. Esse vídeo foi feito por Batman Animes. Você tem que assistir o canal dele. Vá e pesquise, siga, se inscreva no canal dele. Esse vídeo não foi feito por mim. E nesse vídeo do quadro Refazer Animes, eu estou trazendo para vocês um novo anime da temporada. O nome do anime é Yusha Party. Esse é um nome resumido que eu mesmo criei. Caso você queira o nome completo, por favor, vai nos comentários ou na descrição desse vídeo. Essa história se passa em um mundo de fantasia e o personagem principal é um domador de feras. O trabalho desse protagonista chamado Ren era dar suporte aos 4 grandes heróis. O cara confiava nos heróis e considerava eles os seus melhores amigos. Mas infelizmente essa amizade não era verdadeira. E o Ren só descobre isso quando os heróis o expulsam do grupo, dizendo que ele é um imprestável e que só atrapalha o grupo. Além de o expulsarem, os heróis mandam o Ren devolver os seus equipamentos, pois ele só os conseguiu com a ajuda deles. Nesse momento, o personagem principal dessa história apenas abandonou o equipamento e foi embora. Ao parar em uma praça, o Ren começa a ter flashbacks de sua vida acompanhando os heróis. Assim, o cara finalmente percebeu que os heróis nunca o trataram como um companheiro. Enquanto pensava no que fazer da sua vida, o Ren é abordado por várias crianças. Para diverti-las, ele faz um pacto temporário com uma ave, dá um entretenimento para as crianças e depois liberta o pássaro. Durante a conversa com as crianças, o Ren descobre que a reputação desses heróis é horrível, pois eles são arrogantes e só tratam bem os nobres. Ao ouvir isso, o Ren entende o porquê de muitas pessoas terem o tratado mal. Após a conversa com as crianças, o protagonista decide se tornar um aventureiro. Logo em seguida, o cara vai até uma guilda. Lá, a atendente da guilda explica para ele como tudo funciona. Quando o Ren diz para a atendente da guilda que a sua classe é a de domador de feras, a garota da guilda pergunta se ele é realmente capaz de se tornar um aventureiro. Obviamente, ele responde que sim, então a atendente pede para ele derrotar 10 goblins, pois esse é o mínimo necessário para ser aceito na guilda. Assim, com a ajuda de um esquilo, o Ren encontra e derrota facilmente os monstros. Em seguida, ele ouve um grito e corre para ver o que estava acontecendo. Assim, ele encontra uma garota sendo atacada por um tigre assassino. Rapidamente, ele apunhala o monstro, mas os seus equipamentos atuais são péssimos. Ao chamar a atenção do tigre, o Ren pede para a garota correr. Daí, ao invés de fazer isso, a garota foi lá e derrotou o monstro usando toda a força que ela tinha. Depois disso, a garota desmaia e começa a sonhar com comida. Então, o protagonista a alimenta e começa a avaliar a raça da garota. Basicamente, ela é uma das raças supremas desse mundo. Muito raro você encontrar uma dessa. É igual um Pokémon Shiny. Após comer, a raríssima espírito de gato se apresenta como Kanade. Em seguida, a garota diz que o local onde ela vivia era muito solitário. Então, ela decidiu viajar pelo mundo. Após dar informações sobre si mesma, a Kanade pergunta quem é o Ren e o que ele faz. Então, o cara conta sua história recente com os 4 grandes heróis. Ao ouvir tudo, a Kanade fica muito irritada com os heróis. E o Ren diz que tá tudo bem, dá jogo. Por que tá dá jogo? Porque ele realmente é fraco. Ao ouvir isso, a Kanade acaba não concordando com o fato dele ser fraco, pois no momento em que ela ouviu, a garota sentiu que ele poderia domá-la. E como ela é uma raça suprema, provavelmente o Ren deve ser um domador forte o bastante para fechar um contrato com ela. Logo, o Ren deve ser o domador mais forte desse mundo. Após falar isso, a garota pede para que o protagonista tente domá-la. Eu recusaria a oferta, pois eu não iria me sentir bem fazendo isso. Mas o Ren não pensa nisso e apenas tenta firmar um pacto com a garota. E por incrível que pareça, o contrato deu certo. Assim, a Kanade e o Ren estão unidos por um contrato. A sorte da garota é que o Ren é um cara muito gentil, e por isso nada de ruim irá acontecer com ela. No episódio seguinte, o Ren levou os itens coletados até a guilda, e assim ele foi aceito como um aventureiro de rank F. Dentro da guilda, o protagonista combina de aceitar alguns pedidos e a Kanade se anima, pois ela também quer trabalhar. Do nada, um homem começa a assediar a parceira do Ren, e ele só está fazendo isso porque ela é um espírito de gato. No momento em que o cara diz que é melhor que o Ren para acompanhá-la, a garota se irrita e diz que o Ren é muito mais forte que o cara, pois ele a domou. Ao ouvir isso, o homem começa a rir e ele também fala que um pirralho como esse não conseguiria domar uma espécie suprema. Para provar que o Ren é fraco, o homem chama ele para uma queda de braço, apostando na garota. Mesmo estando com medo de fazer isso, o protagonista aceita a queda de braço. Por sorte, ele ganhou a queda de braço com muita facilidade. Logo em seguida, a atendente da guilda apareceu e deu uma mesada na cara do assediador. Depois disso, a Kanade explica para o Ren que quando uma pessoa faz um pacto com uma espécie poderosa, a força do domador de bestas tende a ser amplificada de acordo com a raça que ele domou. Então, graças a essa garota, o Ren se tornou forte igual um espírito de gato. Depois de explicar isso, a Kanade ficou muito feliz por ter sido usada como um objeto em uma aposta. E o protagonista diz que fazer isso é natural. Garotas foram feitas para ser apostadas. Tô brincando, galera, mas foi isso meio que eu entendi vendo essa cena. Assista o anime e tire suas próprias conclusões. Um tempo depois disso, os dois vão realizar uma missão de rank F. E a Kanade fica chateada, pois ela queria partir em uma grande aventura. Do nada, a Kanade detecta algo estranho. E os dois vão atrás para ver o que estava acontecendo. Um pouco mais à frente, eles avistam vários bandidos ameaçando um idoso. A Kanade pensa em pedir ajuda, mas o Ren decide ajudar o velho antes que ele seja morto. De
Dito isso, eles chegam espancando vários inimigos. No meio da porradaria, a Kanade revela que ela tinha medo de que o rei não tivesse o controle da força que ele recebeu. Mas ao ver o cara sentando o cacete em todo mundo, a garota sente que o cara é capaz. Não só isso, mas ela também fica coradinha, se apaixonou-se. Ai, minha voida. Após ser salvo, o idoso diz que contratou pessoas para protegê-lo, mas elas fugiram ao perceberem que estavam em desvantagem. Em seguida, o velhote pede para ambos fugirem, pois os líderes desses bandidos não perdoam quem mexe com eles. Ao ouvir isso, o rei decide capturar todos os bandidos. Agora que tá forte, mano, o cara vai até o fim de tudo. No caminho para o esconderijo, a Kanade pergunta se eles dão conta. Então o protagonista diz que tem um plano. Chegando no esconderijo dos bandidos, a Espírito de Gato fica triste, pois um esquilo encontrou o esconderijo dos bandidos antes dela. E o grandioso plano do rei para capturar os bandidos é usar uma abelha especial que pode fazer a pessoa dormir por até 12 horas. Antes de agir, ele pede para a Kanade meter o pé e pedir para a guilda enviar aventureiros e a ordem dos cavaleiros. Quando a garota parte para buscar ajuda, as abelhas que o rei precisavam chegam e ele parte para o ataque. Do outro lado da tela, a história mostra duas heroínas fugindo dos bandidos. Não só isso, mas as duas estavam jogando toda a culpa dos seus erros para cima do novo domador de feras que elas arrumaram. O domador de feras fica bolado com as heroínas, pois ele havia avisado que ele não sabe lutar. Além de reclamar do cara não lutar, as duas garotas também reclamam da quantidade de animais que ele está domando. Então o cara diz que um domador só pode domar no máximo 2 ou 3 animais ao mesmo tempo. Caso ele tente fazer mais que isso, o seu cérebro pode fritar. Enquanto o cara falava isso, o rei estava domando um enxame de abelhas. Ao ouvir o que o novo domador do grupo falou, as heroínas começam a se perguntar como que o rei domava dezenas de animais de uma só vez com tanta facilidade. Como essas heroínas são retardadas, elas param de pensar e resolvem obrigar o domador de feras a se culpar pela falha delas. Ao ser ameaçado, o cara corre com medo. Enquanto isso, o plano do rei contra os bandidos estava dando muito certo. Após derrotar os bandidos, o protagonista libera as abelhas e a Kanade aparece com ajuda. E os únicos que vieram para ajudar ele foram os aventureiros. Mas tudo deu certo, pois o rei já havia paralisado todos os inimigos. Quando o protagonista estava agradecendo a Kanade por ter trago reforço, o rei dos largatos aparece. Por algum motivo, esses largatos de rank C estavam descontrolados e queriam cair pra porrada gostoso. Então o rei e a Kanade mandam os aventureiros recuarem e partem para derrotar os largatos. Nesse momento, o próprio personagem principal reconhece que se não fosse a Kanade na sua vida, ele provavelmente não estaria ajudando as pessoas. Depois de ficarem lutando por alguns minutos, os dois retornam sãos e salvos e todos ficam felizes. No fim desse episódio, o rei volta a agradecer a Kanade e dizer que com ela ao seu lado, ele simplesmente sente que é capaz de fazer tudo. Após realizar esses feitos, o protagonista teve as suas ações reconhecidas na guilda de aventureiros. Com isso, o rei ganhou uma promoção especial para rank E. Não só isso, mas ele ganhou uma grande quantidade de dinheiro. Usando a grana, o cara comprou novos equipamentos, levou a Kanade para comemorar o sucesso deles e por fim arrumaram um lugar para dormir. Como eles só conseguiram um quarto, o rei tentou ir acampar do lado de fora, mas a Kanade não permitiu que ele fizesse isso. O protagonista diz para a Kanade não confiar em ninguém, pois as pessoas são sujas. Ao ouvir isso, a garota diz que consegue perceber isso, e por esse motivo, ela sabe que ele é uma pessoa boa. Então, dorme aí, cara, dorme comigo. Enquanto pensava na sua vida e desde que ela decidiu viajar ao mundo, a Kanade se lembra que o rei foi o único humano que a tratou bem e não foi atrás dela por interesse. O cara é gente boa, né, mano? Humilde. No dia seguinte, eles recebem a missão de lidar com uma entidade que está comprando briga com qualquer um que tente atravessar uma certa ponte. Como a recompensa são 5 incríveis moedas de ouro, o rei aceita a missão. Ao conversar com as pessoas que tentaram realizar essa missão, todos acabam se recusando a dar informações sobre o inimigo. Daí, ao chegar na tal ponte, o rei vê um dragão. Do nada, o monstro se transforma em uma garota e solicita uma batalha. A garota dragão diz que está procurando por uma boa batalha, por isso ela não está deixando ninguém passar pela ponte. Ao ouvir isso, o protagonista e a Kanade decidem partir para a porrada. Antes deles fazerem qualquer coisa, a garota dragão parte para socar o rei, mas ele consegue se defender. Depois disso, a ruiva decide usar o seu hálito de dragão para atacá-los. O fogo dela acaba queimando a cauda da Kanade. Irritada, a Kanade parte para cima. A porradaria entre as duas flui daquele jeitinho gostoso. Então o rei decide tentar fazer algo, mas a ruiva consegue segurar os dois ao mesmo tempo, arremessá-los para cima e atacá-los com magia de fogo. Por sorte, os dois personagens se ajudam e conseguem fugir do golpe. Após isso, de alguma forma, o rei acredita que ele pode vencer. Então, ele pede para que a Kanade segure o dragão por alguns minutos. Enquanto a Kanade trabalha sozinha, ele vai para um local calmo e começa a se focar em domar alguns passarinhos. Um tempo depois, ele consegue invocar uma legião desses bichinhos. Feito isso, ele coloca todos os passarinhos para atacarem a garota dragão. Rapidamente, a garota espanta os pássaros. Porém, o que ela não sabia é que essas aves são venenosas. Ao ser atacada por vários passarinhos desse, a garota dragão acabou ficando paralisada. E ao ser paralisada, a ruiva apenas desiste. Não tem como lutar paralisado. Depois de derrotar
derrotá-la, o rei pede para que ela o acompanhe. O dragão pergunta se o cara vai tentar vendê-la ou algo do tipo. Então ele responde que apenas deseja conversar e pedir para que ela não bloqueie mais a passagem de uma ponte tão importante. Em seguida, o rei vai até a guilda e informa tudo o que aconteceu. Nesse momento, a atendente da guilda diz que só vai dar a recompensa a ele depois que a guilda confirmar que o trabalho foi concluído e tal. Nesse momento, o que deixou a atendente da guilda mais desconfiada foi a presença de uma garota ruiva com chifres de dragão junto com o rei. Quando a atendente questiona o rei, o cara diz que a garota só está fazendo um cosplay. Daí, como os dragões gostam de chamar a atenção, a garota ruiva já estava abrindo a sua boca para se apresentar a todos. Nesse momento, o rei fecha o bocão dela e mete o pé da guilda. E mesmo levando a garota dragão para fora da guilda, ela não desiste de pedir às pessoas para lutarem com ela e de mostrar as suas partes de dragão. Daí, para evitar que o dragão fique chamando tanta atenção, o rei e a Kanade levam ela para o meio do mato. Lá, eles perguntam o porquê de os aventureiros espancados não terem contado o que derrotou eles. Então a ruiva diz que os aventureiros provavelmente ficaram com vergonha de terem sido espancados por uma garota bonita. Por isso, eles ficaram calados. No fim, o rei pediu para que o dragão evite causar problemas às pessoas. Feito isso, ele a libera. Pode ir embora. Ao ouvir isso, a garota dragão diz que a partir de agora, ela irá viajar com o rei, pois ela acredita que andar com ele será um bom treinamento. Não só isso, mas ela gostou dele por tê-la derrotado e no fim a deixado bem longe de qualquer tipo de problema. Mesmo a Kanade não ficando muito feliz com isso, os dois personagens principais acabam a aceitando no grupo. Para acompanhar o rei, o dragão vermelho chamado Taina pede para que o rei faça um contrato com ela. Obviamente, o cara acaba aceitando. Após o contrato ser feito, a Taina passa a chamar o rei de mestre. Só nessas duas garotas que o cara já conquistou, ele gastou a sorte de uma vida inteira. Durante a noite, a história mostra que a vida dos heróis após terem se separado do rei virou uma merda. Todo dia eles sofrem carregando as coisas e nunca conseguem encontrar os inimigos para resolver o tal problema que eles têm que resolver. Ao ver o seu grupo sofrendo tanto, o líder dos heróis, um cara muito gente boa, decide chamar o rei novamente para o grupo. Porém, ele só quer chamar o rei para ajudar em uma missão e depois ele quer abandoná-lo de novo. Enquanto os heróis estão lá tramando o que fazer com o futuro deles e do rei, o próprio personagem principal está no quarto de hotel, com duas garotas de raças supremas brigando para ver quem dorme do lado da cama, que dá pra ver ele dormindo no chão. Assim, o episódio 3 termina. Caso você queira ver uma continuação desse anime, basta se inscrever nesse canal e esperar até que mais episódios sejam lançados. Pronto.